Muito bem, pessoal. Agora nós vamos analisar aqui a questão 99. Bom, agora nós temos uma questão onde vai envolver contas, né? Então, uma estratégia para a gente resolver essas questões é primeiro ver o que está sendo pedido, né? Antes de nós lermos todo o enunciado, vamos ver o que está sendo pedido, que aí a gente já vai nos pontos chaves do enunciado e a gente não perde tempo lendo, que às vezes não vai nos ajudar. Então, o que eles estão pedindo é o seguinte: a quantidade equivalente de etanol economizado em quilogramas com o uso do veículo elétrico nesse trajeto é mais próxima dele. Então, ele está pedindo quantidade equivalente, vamos marcar aqui. Então, ele está pedindo a quantidade equivalente de etanol economizada em quilograma, beleza? Ele já está te dando a unidade que ele quer. E vai comparar o veículo elétrico, certo? E o veículo movido a etanol nesse trajeto. Então vamos dar uma olhada aqui no enunciado. Muito bem, então aqui essa primeira parte a gente já pode desprezar, a gente pode começar a ler a partir daqui, ó. Podemos comparar a emissão de carbono na forma de CO2, massa molar 44 gramas por mol, beleza, ele já nos dá massa molar, legal. Para os dois tipos de carro, a combustão e o elétrico. Considere que os veículos tradicionais a combustão movidos a etanol, a massa molar do etanol é 46 gramas por mol, emitem uma média de 2,6 mol de CO2 por quilômetro rodado. Beleza, temos uma informação importante aqui. E os elétricos emitem equivalente a 0,5 mol de CO2 por quilômetro rodado, considerando as emissões na geração e transmissão de eletricidade. Então, só um parênteses aqui, não é que o carro movido a eletricidade ele vai lançar na atmosfera o CO2, tá ok? Esse CO2 que ele está considerando é o que é emitido na geração e na transmissão de eletricidade, beleza? A reação de combustão do etanol está aqui. O Enem foi bonzinho com a gente, já deu a equação balanceada. E beleza, foram analisadas as emissões de CO2 envolvidas em dois veículos, um movido a etanol e o outro elétrico, em um mesmo trajeto de 1.000 quilômetros. Então o trajeto que ele está falando aqui, esse trajeto é 1.000 quilômetros. Então beleza, vamos lá, vamos começar aqui. Então, primeira coisa, vamos ver quanto de CO2 que vai ser liberado em 1.000 quilômetros. Então vamos ver aqui, ó. Ele falou pra gente que 2,6 mols é liberado a cada quilômetro rodado. Então, em 1.000 quilômetros, quanto que vai ser? Opa, deixa eu usar o mouse aqui. Agora eu vou pegar a caneta. Vou usar a caneta preta. Vou usar a caneta preta agora. Muito bem, então vamos lá. Então, vamos pegar aqui CO2 gasto, né, em 1.000 quilômetros vai ser igual, então a gente vai pegar 2,6 mol por quilômetro vezes, né, nós vamos multiplicar por 1.000 quilômetros. Isso aqui, fazendo esta continha aqui, vai nos dar 2.600 mol de CO2. Quilômetro a gente cancela sobre a unidade mol. Então, em 1.000 quilômetros, um carro movido a etanol vai liberar 2.600 mol. Agora, vamos ver quanto que
carro, vou colocar aqui, ó, carro etanol. Carro etanol. Aí embaixo nós vamos fazer CO2 em 1000 quilômetros, carro elétrico. Certo? A gente precisa fazer essas continhas aí à parte. Às vezes não tem espaço, a gente vai ter que se virando na prova lá. Muito bem, então quantos mols é liberado? Liberado 0,45. Nossa, que diferença, né? Vezes 1000. Fazendo essa continha, né, igual aqui de cima, nós vamos ter então que ele vai liberar 450 mol de CO2, certo? Beleza. Agora a gente precisa fazer a diferença entre eles, tá? Por que fazer a diferença entre eles? Que a diferença é que nós vamos ver o quanto que gastou, né? Qual que é a diferença, né? De quantidade de matéria de CO2 entre os dois. Então nós vamos pegar 2.600 menos 450, isso vai ser igual, eu já fiz a continha aqui antes, vai dar 2.150 mols de CO2. Então o comparativo entre os dois carros, a diferença entre eles vai ser essa daqui, né? A diferença, o valor que nós vamos obter aqui vai ser o quanto que economiza, né? A quantidade equivalente, né, de etanol economizado em quilogramas com o uso do veículo elétrico nesse trajeto é mais próxima dele. Então é isso daqui que vai economizar um carro elétrico. Agora vamos passar isso daqui para nós vamos ver o quanto. Agora nós vamos pegar esse resultado aqui e vamos encontrar o quanto que economizou efetivamente, certo? O quanto que de CO2 que economizou efetivamente. Para isso, agora eu vou apagar isso daqui. Eu vou apagar esse troço aqui. Eu vou apagar isso daqui pra gente. Se caso vocês verem alguma música de fundo, é o meu vizinho sem noção aqui, que em plena quinta-feira, 3 horas da tarde, ele gosta de ouvir música alta. Mas enfim, cada um. Então beleza. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai calcular a quantidade de etanol em massa que é equivalente a essa economia, beleza? Então a gente vai usar essa reação aqui, ó, que ele já nos forneceu. Então nós vamos fazer a reação. Eu preciso escrever toda a reação? Não, porque ele está querendo apenas a relação de etanol, certo? E o quanto que liberou de CO2. Então eu posso fazer simplesmente assim: C2H5OH vai formar 2 mols de CO2. Então como que eu leio isso aqui? 1 mol de etanol vai formar 2 mols de CO2. Então vamos escrever aqui embaixo, ó. 1 mol disso daqui vai formar 2 mols disso daqui. Quantos mols de etanol eu vou gastar em massa, né? Quantos mols de etanol eu vou gastar em 2.150 mols? Simples assim. Nós temos uma regra de 3, basta a gente dividir, né? Esse 2.150 dividido por 2, nós vamos ter que
o nosso X, ou N, né, que é o número de mols, vou colocar aqui o número de mols, equivale a 1075 mols, que é a metade, né? Que é a metade, beleza? A própria regra de 3 aqui já nos fala isso, né? A gente não precisava nem estar fazendo conta, certo? Eu só estou fazendo isso aqui para vocês verem de onde saiu, tá bom? Mas uma mente treinada aí a gente pode muito bem fazer direto. Agora, quantos mols de etanol equivale isso daqui? Simples. Vamos usar a formulinha. Número de mols é igual a massa dividida pela massa molar, certo? Número de mols eu tenho, massa molar eu tenho, eu quero a massa. Então o que eu vou fazer? A massa é igual número de mols vezes a massa molar. Simples assim. Então a massa aqui vai ser igual 1075 vezes qual a massa molar do etanol? Ele fala aqui que é do CO2, aqui 46, certo? Aqui é mol, né? E aqui é grama por mol. Fazendo essa continha aqui, eu já fiz previamente para a gente não perder tempo, vai dar 49.450 gramas, que é aproximadamente, né? Lembrando que ele quer em quilogramas. Isso aqui é aproximadamente 50 quilogramas de etanol. E que, ó, ele fala nesse trajeto é mais próximo ali, então ele não quer um valor exato, ele quer um valor aproximado. Então é a alternativa A, beleza? Muito bem, é uma questão boa, uma questão muito boa. Agora eu vou comentar a questão, né? Nós já resolvemos, agora vamos comentar a questão. Uma questão boa, é uma questão recorrente do Enem. O Enem adora questões assim, envolvendo combustível, né? Envolvendo emissão de combustível. Isso está ligado com questões ambientais, porque que sempre cai no Enem. Em praticamente, né, ciências da natureza sempre vai cair questões envolvidas com o meio ambiente, e aqui todo ano cai uma questão dessa. Então, gente, questões como essa durante esse aqui é uma matéria do primeiro e segundo ano, então é um tipo de questão que vocês têm que treinar muito. Vocês têm que ir pro Enem já muito bem treinado em duas coisas. Primeiro, saber trabalhar com regra de 3. Eu fiz toda essa montagem aqui apenas para demonstrar, mas um aluno ou uma aluna treinada não vai nem precisar montar essa regra de 3, né? Ele vai olhar assim e vai ver que aqui é 1 para 2, certo? Ele vai pegar esses dois números aqui, esse número que ele encontrou, né? Pela diferença que nós fizemos anteriormente, já vai dividir por 2, porque ele sabe que 2 mols de CO2 ele vai precisar de 1 mol de etanol, beleza? Mas isso a gente pega com o tempo, tá bom? Mas se você não está treinado, você monta a regra de 3, você perde um pouquinho mais de tempo, mas você consegue sair, tá bom? Então é uma questão muito boa, uma questão média, não é uma questão difícil, tá bom? É uma questão que você vai dar um pouquinho de trabalho para resolver, mas um aluno bem treinado em cálculo estequiométrico consegue fazer isso com muita facilidade, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, deixa o seu joinha aí, compartilha, né? Se inscreve no canal e vamos para a próxima questão de química, beleza? Tchau, tchau.